Muito bem. Agora vamos verificar a questão da declividade na superfície topográfica. Então, se temos aqui uma determinada superfície topográfica, caracterizada por suas curvas de nível, queremos saber a declividade de uma determinada região. Então, o que vamos fazer? Arbitrar um ponto qualquer, intermediário às duas curvas, e por este ponto qualquer, vamos traçar uma reta que seja simultaneamente perpendicular a esta curva e perpendicular a esta curva. Claro que de uma maneira aproximada. Com isso, vamos saber a declividade desta região. Como vamos determinar essa declividade? Esta reta que encontra-se em azul é a distância horizontal. Sabemos a variação de cotas. Então, neste caso aqui temos 30 menos o valor 20. Então, a diferença de cotas corresponde ao valor de 10 unidades. Então, para sabermos a declividade, basta dividirmos 10 por esta distância horizontal. Então, vamos supor que esta distância horizontal aqui seja um valor de 14 metros. Então, temos que a declividade é 10 divididos pelo valor 14, que corresponde a aproximadamente 71%. Então, o que queremos, na verdade, é caracterizarmos linhas de declividade constante, ou seja, caracterizarmos representações que sejam vinculados a projetos de estradas, vinculados a projetos de tubulações, ao longo da superfície topográfica. Então, vamos verificar basicamente 3 parâmetros. O primeiro, a linha de declividade por um ponto que pertence à curva de nível. Então, temos aqui a representação das curvas de um determinado terreno e queremos caracterizar a representação de uma linha de declividade constante a partir de um ponto dado. Então, temos esse ponto que pertence à superfície do terreno e queremos executar aqui um exemplo, um projeto de uma estrada ou um projeto de uma tubulação que tenha uma declividade constante. Então, vamos partir deste ponto como origem até a curva com valor correspondente de destino. Outro parâmetro é por um ponto intermediário entre as curvas. Então, é dado as curvas de nível e é dado um determinado ponto intermediário. A ideia é representarmos uma linha de declividade constante que tenha origem neste ponto R e que tenha o destino na curva com valor de 120 e no valor da curva 75. Então, em determinados projetos, é importante partirmos de um ponto intermediário e, a partir deste ponto intermediário, conectar as curvas correspondentes. Um outro parâmetro é quando temos dois pontos. Então, aqui temos as curvas de nível e temos um ponto A e um ponto B. Ou seja, esses pontos já estão estabelecidos no projeto e queremos conectar esses dois pontos por uma linha de declividade constante, seja uma linha de tubulação, seja uma linha correspondente a um projeto de uma estrada, que obrigatoriamente tem que conectar esses dois pontos. E temos que manter a declividade constante. Então, vamos ter que utilizar recursos, que vamos verificar, a fim de caracterizarmos essas linhas. Muito bem. Então, agora vamos representar uma linha de declividade constante a partir de um ponto dado. Qual é a ideia? A ideia é representarmos um caminhamento, pode ser um projeto de uma tubulação, um projeto de uma estrada, ligue deste ponto A, que vale o valor de cota 2, até a curva de cota 7. E este caminhamento terá uma declividade de 5%. Então, a escala que vamos utilizar é a escala 1/1000 e a unidade é em metros. Bom, como temos o valor da declividade, sabemos que a declividade é a taxa de variação da vertical em relação à horizontal. Temos que transformar a declividade em intervalo, porque temos toda esta representação no plano XY. Então, declividade é 5%, qual vai ser o valor do intervalo? Bom, o intervalo é o inverso da declividade, então vamos dividir 100 por 5. Significa 20. Então, esse valor 20 significa
que este caminhamento, esta reta, ela vai variar 20 metros na horizontal para cada 1 metro na vertical. A variação na vertical aqui, se analisarmos as curvas, de uma unidade. Então, vamos ter que ter aqui, unir um segmento do ponto A até a curva do valor 3, temos que ter um valor correspondente do segmento de 20 unidades, de 20 metros na horizontal. Então, o valor é de 20 metros. Na escala 1 para 1000, vamos aumentar um zero aqui. Então, este 1 centímetro fica valendo 10 metros. 2 centímetros vai ficar valendo 20 metros. Então, ponta seca do compasso aqui no zero, abertura até o valor 2, que corresponde a 20 metros. Este valor de 20 metros vamos utilizar a partir do ponto A, que vamos ter duas possibilidades de caminhamento. Ou do ponto A até este ponto daqui, ou do ponto A até este outro ponto da curva com valor de cota 3. Então, depois vamos escolher um caminhamento, mas vamos ter duas alternativas. Então, vamos escolher aqui este caminhamento. Tá? Depois, ponta seca do compasso, com a mesma abertura aqui, a partir deste ponto, também vamos ter duas alternativas. Deste ponto até este, ou deste ponto daqui até este daqui. Então, também vamos escolher uma única alternativa, um único caminhamento. Ou seja, este segmento possui a declividade de 5%. Tá? Se quiséssemos verificar, bastaria dividir a variação 1 pelo valor 20. Se dividirmos 1 por 20, vamos ter o valor correspondente de 5%. Com este processo, podemos ir traçando as retas correspondentes. Agora já vamos escolher o único caminhamento. E aqui em vermelho é o caminhamento com uma declividade de 5%, que liga o ponto A até a curva com valor de cota 7. Muito bem, então agora a ideia é caracterizarmos um caminhamento com declividade constante a partir de um ponto intermediário. A ideia é traçarmos um caminhamento com uma declividade de 13%, que ligue a curva de cota 20 até a curva 170 e que obrigatoriamente passe pelo ponto B correspondente. Bom, a declividade é 13%. O que nos diz a declividade? Que o caminhamento está variando 13 unidades na vertical para cada 100 unidades na horizontal. Mas é interessante verificarmos através do intervalo. Bom, a declividade em intervalo basta dividir o 100 em relação ao 13, porque o intervalo é o inverso da declividade. Bom, se dividirmos 100 divididos por 13, temos o valor correspondente de 7,69. O que significa este valor? Que o segmento está variando 7,69 metros na horizontal para cada 1 metro na vertical. Bom, como a variação na vertical aqui é de 30 metros, então vamos multiplicar 7,69 vezes 30. Temos um valor aproximado de 231 metros. Ou seja, o segmento vai variar 231 metros na horizontal para cada 30 metros na vertical. Que nessa escala aqui está 1 para 100, vamos ter que transformar 1 para 10.000. Então, vamos acrescentar mais 2 zeros aqui. Então, este 1 fica valendo 100 e o 2 fica valendo 200. Então, vamos marcar aqui o valor correspondente de 231. Então, 231, valor aproximadamente 230. Sabemos que vamos ter que utilizar a abertura do compasso de 231 metros para cada 30 metros na vertical. Mas o que ocorre? Temos um ponto intermediário. Então, precisamos primeiro descobrir qual a proporção que o ponto B possui na declividade da superfície, considerando as suas curvas de nível mais próximas
as de cotas 20 e 50, respectivamente. Bem, a declividade da superfície no ponto B é estabelecida traçando-se um segmento aproximadamente normal, ou seja, perpendicular, pelo ponto às duas curvas de nível adjacentes. Então, podemos estabelecer aqui um segmento que seja de forma aproximada perpendicular às duas curvas e que passe pelo ponto B. A partir desta caracterização deste segmento, podemos estabelecer o seguinte: a distância horizontal correspondente a uma distância vertical de 30 metros para que a declividade seja 13% é 230 metros, já vimos. Mas queremos verificar o quanto desse 230 metros vamos ter que utilizar quando a distância correspondente é do ponto B até a curva mais próxima. Então, vamos ter que dividir proporcionalmente esse segmento. Então, aqui podemos utilizar esta variação de 230 metros em qualquer posição, tanto faz. Então, vamos ligar deste ponto até este daqui e dividir proporcionalmente. Traçamos uma paralela deste ponto até o ponto B e com isso vamos saber o quanto que vamos utilizar na abertura. Do ponto B até a curva mais próxima, vamos ter que utilizar esta abertura do compasso. E do ponto B até a curva mais afastada, vamos utilizar esta abertura. Com isso, vamos ter duas alternativas de caminhamento. Nesse sentido ou neste daqui. Vamos escolher um sentido. E depois, utilizamos a marcação do compasso aqui até ponta seca no ponto B, a abertura até a curva mais afastada, no caso. Então, vamos ter também duas alternativas, deste ponto até este ou deste ponto até este daqui. Se unirmos aqui esses segmentos, vamos ter o valor correspondente de 230 metros, porque a variação correspondente na vertical é de 30 metros. Agora, a partir das próximas curvas, aí vamos ter que utilizar a abertura do compasso com valor de 230 metros. Por quê? Porque a variação na vertical é de 30 metros. Então, utilizamos aqui esta abertura e sempre vamos escolher o caminhamento. Tá? Pode ser deste ponto até este ou deste ponto até este. E com isso temos a caracterização de um projeto de caminhamento com declividade constante a partir de um ponto intermediário. Muito bem, então a ideia agora é caracterizar uma poligonal que venha conectar dois pontos, o ponto A e o ponto B, sendo que ambos os pontos pertencem à superfície topográfica. Bom, a declividade do caminhamento, a declividade da poligonal é de 10%. Então, transformamos 10% em intervalo. Então, o intervalo vai ser 100 dividido por 10, que dá 10 metros na horizontal para 1 metro na vertical. Mas como a variação na vertical aqui é de 0,2 metros, então vamos ter que utilizar na horizontal o valor de 2 metros, porque 10 está para 1, assim como 2 está para 0,2. Então, vamos utilizar o intervalo de 2 metros para corresponder à declividade de 10%. Então, primeiro, o que temos que fazer? Conectar esses dois pontos. A ideia é traçarmos uma poligonal ao longo desta direção daqui, mantendo a declividade de 10%. Agora vamos começar a representar este caminhamento. Então, utilizamos a ponta seca do compasso no ponto A e a abertura com o valor correspondente do intervalo de 2 metros. Então, em escala 1 para 100, vamos utilizar o raio valor 2. O que podemos fazer aqui? Vamos conectar deste ponto A, onde se encontra a ponta seca, até a intersecção das curvas, neste ponto e deste ponto daqui até este. Com a mesma abertura do compasso, vamos utilizar neste ponto de intersecção.
certo? E a partir daqui, vamos unir deste ponto até a intersecção e deste ponto daqui até a intersecção correspondente desta circunferência, ou seja, da circunferência em relação à curva. Com isso, podemos traçar os caminhamentos. Então, aqui temos uma alternativa de caminhamento, aqui é uma alternativa, e aqui seria uma outra alternativa de caminhamento com declividade de 10%. Deste ponto até este e deste ponto até este daqui. Mas vamos deixar somente uma marcação do caminhamento. Bom, esta mesma circunferência vamos aproveitar. Então, deste ponto até o ponto de intersecção e deste ponto até o ponto de intersecção da circunferência com a curva de nível. A partir, com esta mesma abertura do compasso, vamos utilizar neste ponto. Então, vamos verificar a circunferência e vamos verificar a curva de nível. Então, vamos utilizar deste ponto até este daqui e da circunferência até a curva de nível. Com isso, vamos ter novamente um caminhamento. Então, aqui podemos traçar em zigue-zague. Bom, e por fim, traçamos aqui deste ponto até este daqui, aproveitamos a circunferência e com isso utilizamos esta mesma abertura. Com esta mesma abertura, vamos conectar deste ponto daqui até o ponto de intersecção da circunferência com a curva, tá? E deste ponto daqui com a própria caracterização. E desta circunferência daqui também vamos conectar. Conectamos aqui um ponto e aqui conectamos o segundo ponto. Então aqui, da mesma forma, podemos realizar o traçado correspondente. Pode ser deste ponto até este e deste ponto até este daqui. Com isso temos a declividade, uma poligonal que mantém um caminhamento de 10%, uma declividade de 10%. Então, muito utilizado, muitas vezes queremos representar um traçado de uma estrada, ou de um caminho de pedestres, ou um traçado de uma tubulação, que obrigatoriamente tem que conectar um ponto A, que está fixo, e um ponto B também, que está fixo na superfície topográfica. E esta alternância nas soluções do caminhamento é importante, porque muitas vezes podemos ter aqui uma determinada caracterização que impeça a construção da estrada. Então, podemos ter uma outra alternativa, ok?